Ryu estreou o primeiro Street Fighter em 1987, onde ele e seu melhor amigo Ken Masters eram participantes de um torneio de artes marciais. Os demais jogos que sucederam o primeiro mostram a dedicação de Ryu com seu treinamento para se tornar o mais forte lutador do mundo, bem como um lutador honrado. Contudo, ele se torna alvo de vários vilões que desejam usá-lo para atingir seus objetivos pessoais, tais como o criminoso Mestre Bison e seu arqui-inimigo Akuma. Ryu ainda tem de lidar com um poder sombrio que tenta consumi-lo, o Satsu no Ado, traduzido como surto da intenção assassina, que o transforma em seu alter ego, o Evil Ryu. Com a popularidade dos jogos de Street Fighter, Ryu se tornou um ícone japonês e um modelo de artista marcial em uma jornada sem fim, para se tornar mais forte, bem como fonte de inspiração para a criação de diversos personagens lutadores. Ryu veio a se tornar um dos personagens mais populares de Street Fighter e da indústria de videogames. Ele é considerado por muitos um dos personagens de jogos mais famosos da história. Eu sou o Cabeção e você está no canal Personagens da Ficção. Ajude-nos a manter esse canal dando like e se inscrevendo, sem esquecer de acionar o sininho. Ryu foi criado pelo designer Manabu Takemura, com o objetivo de ter uma aparência simples e facilmente identificável. Durante a criação de Street Fighter 2, Ryu foi um dos personagens que foram escolhidos no jogo original para retornarem na sequência, o outro foi Ken Masters. Segundo Manabu, Ryu preenchia muito bem o lugar de protagonista, e simbolizava o conceito de artista marcial japonês. Inicialmente magro, Takemura resolveu torná-lo mais musculoso conforme ele envelhecia para se parecer mais com um lutador. Cada item de sua vestimenta foi planejado para ter um significado simbólico. Sua bandana mostra seu espírito guerreiro, e faz alusão ao costume japonês de colocar uma bandana durante um momento de dificuldade. Sua faixa preta demonstra que Ryu é um mestre do karatê. O uniforme rasgado é uma lembrança do seu árduo treinamento, e seus pés descalços indicam sua devoção às artes marciais e mostram que Ryu não se importa com condições severas. O nome do personagem foi dado em homenagem ao diretor do primeiro jogo do Street Fighter, Takashi Nishiyama. O primeiro caractere chinês usado no nome Takashi pode ser pronunciado como Ryu. Além disso, o próprio Takashi criou o golpe característico de Ryu, o Hadouken, se baseando em armas do anime Space Battleship Yamato. Outras técnicas foram criadas com base em golpes reais de luta, que foram exagerados para parecem especiais. A aparência do personagem, como é esperado, teve algumas mudanças nesses 35 anos desde sua primeira aparição. No primeiro Street Fighter, Ryu veste um uniforme Kikoji branco e maltrapilho com as mangas rasgadas, vestimenta que ele viria a manter durante toda a franquia, uma bandana também branca, um par de luvas vermelhas e chinelos da mesma cor. Seu cabelo é ruivo, mas escurece com o tempo. O primeiro jogo ainda introduziu uma característica constante de Ryu, a posição inicial de batalha chamada Frinkasa, utilizada pelo histórico líder militar japonês Takeda Shingen. Já no segundo jogo, seu cabelo fica castanho e também tiram seu chinelo, deixando-o descalço. Vamos contar a história do Ryu na ordem dos acontecimentos, e assim, você vai ver que os jogos são bem bagunçados cronologicamente. Ryu não tem lembranças de seus pais, ele ainda criança foi adotado por Gouken, um mestre do estilo Ansatsu Ken e aquele quem o ensinou artes marciais. Um amigo de Gouken logo trouxe ao seu dojo seu filho Ken Masters para que ele fosse disciplinado. Apesar de inicialmente não se gostarem, Ryu e Ken rapidamente se tornaram melhores amigos e rivais de treino. Conforme cresciam, ambos terminaram o treinamento e tomaram caminhos diferentes. No primeiro Street Fighter de 1987, Ryu participa de um torneio mundial de artes marciais para testar sua força. Após derrotar vários oponentes, ele enfrenta o campeão mundial e rei do Muay Thai, Sagat. Ryu o derrota após sucumbir pela primeira vez ao Satsui no Ado, deixando no tórax de Sagat uma enorme cicatriz. Em Street Fighter Alpha Warriors Dreams de 1995, Ryu enfrenta Sagat novamente, este querendo se vingar pela derrota anterior. Em Street Fighter Alpha 2, de 1996, Ryu retorna ao dojo de Gouken e descobre que seu mestre foi morto pelo seu irmão mais novo, Akuma. Ryu encontra Akuma e o enfrenta para vingar a morte de seu pai adotivo, mas Akuma se interessa pelas habilidades de Ryu e seu Satsui no Ado. O vilão então destrói a ilha onde eles lutavam e foge, planejando despertar o poder sombrio dentro de Ryu. Algum tempo depois, Ryu se reencontra com Ken, que lhe dá sua bandana vermelha para encorajar seu amigo a seguir em frente apesar dos recentes acontecimentos. Ainda nesse jogo, Ryu conhece a jovem Sakura Kazugano, uma fã que, após ver sua performance no torneio, persegue Ryu incessantemente para que ele a treine. Em Street Fighter Alpha 3, de 1998, o vilão Mestre Bison, chefe da organização criminosa Shadaloo, à procura de um corpo que possa aguentar seu imenso poder, põe seus olhos sobre Ryu.
Bison derrotou o Ryu, que sofre uma lavagem cerebral, mas é resgatado por Ken, Sagat e Sakura. Ele retoma seus sentidos com a ajuda de Sagat e enfrenta Bison mais uma vez, destruindo-o temporariamente. Ryu então promete a Sagat que um dia eles lutariam novamente, dessa vez num combate amigável. No jogo Street Fighter 2, que se iniciaram em 1991, Ryu participa do segundo torneio mundial ao lado de Ken. Ele não comparece na cerimônia de encerramento, partindo assim que o torneio acaba para procurar o próximo adversário. Em Street Fighter 4, de 2008, Ryu participa de outro torneio, sem saber que o evento era uma armadilha criada pela SN, a rede de divisão de armas da Shadalo. Ele reencontra Ken e Sakura, bem como Sagat, com quem ele realiza a luta prometida. Ryu mais tarde derrota o organizador do torneio, Seth, e é consumido pelo Satsui no Ado mais uma vez enquanto destruía a Bless, uma máquina que havia armazenado dados sobre todos os participantes do torneio. Pouco tempo depois, Ryu e Ken encontram seu mestre Gouken, que na verdade sobreviveu ao ataque de Akuma. Gouken utiliza o Muno Ken para selar o Satsui no Ado de Ryu, o que o deixa inconsciente enquanto seu mestre mais uma vez tem de enfrentar Akuma, que veio para levar Ryu. O resultado da batalha é omitido ao jogador. Após acordar, Ryu, junto de Ken, se reúne com seu mestre. Gouken diz que se orgulha de ambos pois se tornaram grandes guerreiros e que devem trilhar seus próprios caminhos, partindo logo em seguida. Em Street Fighter V, de 2016, Ryu é caçado pelo guerreiro Azteca e devorador de almas, Necalli. Ao mesmo tempo, ele procura o auxílio de Dhalsim para suprimir de uma vez por todas o Satsui no Ado. Enquanto isso, Bison retorna e começa um plano para expandir seus poderes sem que precise de um novo hospedeiro. Ryu e vários outros lutadores são convocados para enfrentá-lo, mas Ryu recusa o convite e mantém seu treinamento com o Satsui no Ado. Eventualmente ele consegue dominar sua energia sombria e atingir um novo poder, o mesmo Muno Ken utilizado por seu mestre. Ryu enfrenta Necalli uma última vez e o derrota pouco antes de se reencontrar com os demais lutadores. Eles realizam um ataque à base da Shadalo onde Ryu e Bison travam uma batalha final, culminando com a destruição de Bison. De volta ao Japão, Ken pergunta a Ryu se já pode ter a bandana vermelha de volta. Ryu responde que ainda precisa dela, pois o caminho da luta nunca termina. Em futuras atualizações do jogo é revelado que o Satsui no Ado eliminado de Ryu assumiu uma forma corpórea auto-intitulada Kage. Ele tenta influenciar Ryu a sucumbir novamente, mas é derrotado pelo poder do Muno Ken. Anos mais tarde, em Street Fighter 3, New Generation, de 1997, e suas versões posteriores, Ryu entra no terceiro torneio mundial, onde enfrenta e derrota Ken. Ele também enfrenta um homem chamado Hugo que consegue aguentar seu soco mais poderoso e o convence a se tornar seu parceiro temporário de luta profissional. Dentro do torneio, Ryu ainda derrota o protagonista da série 3, Alex, mas lhe dá palavras de encorajamento para sempre procurar oponentes mais fortes. Por fim, Ryu é derrotado pelo Eremita Ouro, que se interessa pelas habilidades do jovem lutador. Ainda temos o Evil Ryu. Essa forma alternativa de Ryu apareceu originalmente em um mangá da série Street Fighter Alpha, escrito por Masahiko Nakahira, e só foi introduzida aos jogos pela primeira vez em Street Fighter Alpha 2 como um personagem secreto. Ryu atinge esse estado quando é dominado pela energia sombria chamada Satsui no Ado, se tornando violento a ponto de provocar a morte de seus oponentes. Nos jogos Alpha ele veste um Kikoji e uma bandana pretos e sua pele e cabelo adquirem um tom mais escuro. Sua aparência foi remodelada em Super Street Fighter 4, Arcade Edition, se tornando mais ameaçadora e similar à de Akuma. Ele agora possui dentes pontiagudos, cabelo vermelho, olhos brilhantes, roupas rasgadas e um Kikoji roxo escuro. Mais notavelmente, ele recebeu uma grande cicatriz circular e ardente em seu peitoral e uma semelhante em suas costas, esta porém em formato do kanji. Evil Ryu possui uma voz monstruosa e é capaz de emitir uma aura vermelha. A jogabilidade de Evil Ryu é fundamentalmente similar à de sua versão normal. Ele é capaz de realizar todas as técnicas do Ryu normal, porém em variações mais poderosas. Ele também adquire alguns golpes de Akuma, como seu teletransporte e o mortal Shogoku Satsu, que quando executado por Evil Ryu manifesta o kanji. Ele possui um dano de ataque maior que a maioria dos personagens, mas também uma baixa vitalidade. Obrigado por assistir o vídeo, e agora irá aparecer outros 2 vídeos para você continuar no canal.